Se você é apaixonado por histórias de guerra marcadas por coragem invisível e heróis esquecidos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, cada história é um resgate da verdade soterrada pelo tempo. O bombardeiro Lancaster K-92 sobrevoava os céus escurecidos da Bélgica, em missão secreta. A bordo, 9 militares britânicos com rostos tensos e respiração contida, a guerra rugia abaixo. Mamedo estava no interior da aeronave. O motor 3 tremia e uma estranha vibração corria pela fuselagem. Ninguém falava alto, mas todos sabiam, algo estava errado. No compartimento técnico, uma figura magra, de cabelos presos e mãos firmes, trabalhava sem descanso. Seu nome não constava no relatório de tripulantes. Oficialmente, ela não estava ali, mas, sem ela, o voo jamais voltaria menos, e ninguém entenderia por quê, até ser tarde demais. Seu nome era Eileen Ferro, mas dentro do esquadrão era apenas chamada de a técnica. Sem patente oficial e sem autorização formal de voo, ela integrava a Força Auxiliar Feminina da RAF como técnica de sistemas. Sua presença naquela missão era irregular, fruto de uma emergência mecânica durante a decolagem. "Oh, comandante!" Havia hesitado, mas ela dissera: "Se eu não for, vocês não voltam." Agora a altitude caía, e o motor lateral ardia em vermelho. Dentro da aeronave poucos sabiam o que ela realmente estava fazendo menos, mas todos notaram que, após suas mãos abrirem os painéis, a vibração começou a cessar, o rádio havia sido atingido, e o silêncio reinava entre os aviões aliados. O piloto tentava recalcular a rota sem apoio. Os tanques de combustível estavam instáveis. E meio ao caos, Eileen arrastava-se pelo estreito corredor, com ferramentas presas ao cinto e um manual dobrado no bolso. Seus olhos escaneavam fios, válvulas e indicadores de forma obsessiva. Se o circuito hidráulico do motor falhar, perdemos. O leme, murmurava. Ninguém lhe perguntava nada. Estavam ocupados tentando sobreviver, mas ela trabalhava como se tivesse assinado um pacto. Ou eles voltariam, ou cairia com eles. E ninguém sabia ainda, mas era a segunda vez que fazia isso. Anos antes, em 1941, Eileen trabalhara na manutenção de aeronaves no aeródromo de Scampton. Descobrira falhas de fábrica em mais de 40 bombardeiros, salvando centenas de vidas menos más. O crédito fora dado a um sargento. "Boas moças não pedem reconhecimento", dissera o superior. Agora, dentro daquele avião em ruínas, ela ajustava sozinha os sistemas de refrigeração do compartimento de combustível. O piloto, impressionado, gritou: "Você entende isso? Melhor que todos aqui." Ela respondeu sem olhar: "Porque eu montei cada peça antes de vocês nascerem no esquadrão." E voltou ao trabalho. O avião agora mantinha a altitude, mas ainda estava longe de casa. O bombardeio havia sido um fracasso, o alvo fora alterado de última hora, e o radar alemão captara a formação com antecedência. 3 aeronaves do pelotão já haviam sido abatidas. A K-92 manobrava com dificuldade, com os sistemas de navegação oscilando. O navegador tentava usar bússolas e estrelas, mas a turbulência confundia os cálculos. Eileen entrou na cabine improvisada, pediu 1 minuto, desmontou o painel de orientação e religou o sensor de giroscópio. "Você aprendeu isso onde?" perguntou o copiloto. "Nas horas em que me deixavam sozinha no hangar, sem instruções, só com as peças." A bússola estabilizou. Agora ao menos sabiam para onde estavam indo. Um dos tripulantes havia sido atingido por estilhaços. Sangrava no compartimento de artilharia traseira. Eileen seguiu até ele, rasgou parte da própria blusa e improvisou um torniquete. Aplicou pressão, segurou sua mão e murmurou: "Vai doer menos se você pensar em casa." O rapaz era o mais novo da tripulação. Tinha 19 anos. Ela ficou ao seu lado, até que sua respiração se estabilizasse. Depois voltou ao compartimento central, como se nada tivesse acontecido. Não chorava, não tremia, apenas agia. Enquanto isso, o avião já cruzava a fronteira holandesa, com os radares inimigos em alerta. O perigo ainda não havia passado. Mas Eileen também não. Na torre de controle em Scampton, aguardavam sinais de retorno, mas a K-92 havia saído da formação, e muitos já a consideravam perdida. O comandante do esquadrão suspirava diante dos mapas. Foi um erro permitir que ela embarcasse, mas um outro oficial respondeu: "Erro foi ter ignorado ela por tantos anos." Os 7 tripulantes restantes, dos 9 que partiram menos ainda, não sabiam se sobreviveriam, mas confiavam mais na técnica do que em qualquer radar. Eileen, agora com os dedos queimados e a testa suada, ainda revisava cabos de emergência. "Se esse paraquedas falhar, o trem de pouso não abre", dizia. Ela nunca confiava na sorte. Ao se aproximarem da costa britânica, a aeronave foi avistada por caças aliados, que a escoltaram.
o piloto informou por sinais danos severos. Aterrissagem forçada. No interior da cabine Heli Jahavia, se posicionado sobre o eixo do trem de pouso, girava manualmente uma válvula de emergência. Era a última chance. Se isso quebrar, arrastamos até explodir. A estrutura gemeu. Um estalo. A luz de verde piscou no painel. Oh, Tremas, destravado. Todos olharam para ela. Aileen só disse: não comemoramos antes de tocar o solo. O avião desceu como um bloco de ferro com asas, mas desceu inteiro. No solo, equipes médicas correram. Os sobreviventes desceram um a um, feridos, exaustos. Aileen saiu por último, com as mãos sujas de graxa e sangue seco. Ninguém a recebeu. Ninguém chamou seu nome. Enquanto os outros eram levados para relatório e descanso, ela caminhou sozinha até o hangar. Lavou as mãos, guardou suas ferramentas e escreveu uma única frase no relatório que deixou sobre a mesa do comandante. A aeronave voltou. CT-Bibos é sistema hidráulico compensado. O leme ainda responde: nenhuma assinatura. Apenas. O resultado. Ela então saiu pela porta dos fundos. Ninguém a viu ir embora. Ninguém anotou seu nome. No dia seguinte, o comandante fez um comunicado à unidade. O Q-92 voltou, contra todas as probabilidades. Mas ninguém mencionou a técnica. O piloto hesitou, depois tentou corrigi-lo. Comandante, alguém precisa saber, mas foi cortado. Não alimentamos heroísmos clandestinos. Nos arquivos oficiais, constava apenas que a equipe agiu com competência técnica notável. Aileen voltou para o setor de manutenção, como se nada tivesse acontecido. Seus colegas não sabiam o que fizera. Alguns ainda a tratavam com desdém. Mas quem sobreviveu naquele voo sabia, e, entre eles, havia um pacto silencioso. A mulher, sem nome, foi quem os fez voltar. Se essa história está te prendendo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, os heróis esquecidos finalmente ganham seus nomes e o lugar que merecem. O Esquadrão do Caminos 92 retomou as missões dias depois, mas algo havia mudado. A Triple, antes barulhenta, tornara-se reservada. Cada um carregava a memória da noite em que a aeronave quase se partiu nos céus, e a lembrança da mulher que a manteve inteira. Nenhum deles falava publicamente sobre Aileen, não por vergonha ou imposição, mas por respeito. Ela não pediu glória, dizia o artilheiro. Apenas nos deu uma segunda chance. O piloto começou a anotar o que lembrava em um caderno, escondido, registrando o que os relatórios oficiais apagaram. Sabia que um dia, alguém precisaria saber o que de fato aconteceu. Enquanto isso, Aileen seguia no hangar, revisando motores e calibrando painéis como qualquer outro técnico, mas seus movimentos eram observados. Um jovem cadete se aproximou certo dia e disse: você é a que voltou com o Q-92, não é? Ela olhou nos olhos dele e respondeu: sou a que apertou parafusos enquanto todos dormiam. Não havia arrogância, apenas precisão. Ele ficou em silêncio. A fama dela começava a crescer nos corredores, mas era um tipo de fama subterrânea menos espalhada, entre aqueles que sabiam o que é dever cumprido sem testemunhas. Aileen não corrigia quem duvidava. Apenas continuava trabalhando. Durante uma inspeção de rotina, o comandante da base visitou o hangar e a encontrou sozinha, desmontando o sistema hidráulico de um Spitfire. Observou-a por um tempo, depois disse: a senhorita não quer uma posição mais elevada? Ela, sem parar as mãos, me deram um uniforme emprestado e silêncio em troca. Já é mais do que davam para muitas. O comandante não soube o que dizer. Aileen sempre tivera uma habilidade perigosa. Fazia os superiores se verem no espelho. E isso, na guerra, era um dom raro e desconfortável. A RAF precisava de resultados, não memórias. O foco era manter os voos em curso e as baixas no mínimo. Aileen passou a ser transferida de hangar em hangar, como forma de evitar personificações heróicas, segundo um memorando interno. Mas cada lugar que ela passava, um avião voltava com menos falhas. Cada piloto que cruzava por ela fazia uma breve reverência com os olhos. Ela começava a ser chamada de a engrenagem fantasma. Não aparecia em fotos, não recebia condecorações. Mas o céu parecia responder melhor quando seus dedos haviam tocado as máquinas. Certa noite, uma aeronave apresentou falha antes de decolar. Era uma missão crítica, levando códigos de criptografia para as frentes aliadas. Aileen, que havia sido afastada do setor de voo, estava no galpão ao lado. Um dos tripulantes correu até ela. Só você pode consertar. Ninguém entende esse modelo como você. Ela sabia que, se fosse vista novamente numa aeronave, as consequências poderiam ser sérias. Mas então olhou o mapa da missão. A rota passava pelo mesmo ponto onde o Q-92 quase caiu. Fechou a maleta, prendeu os cabelos e disse: vamos salvar. Mais 7. Em 20 minutos,
O avião estava no ar. Eileen retornou ao galpão sem ser vista, mas dessa vez foi diferente. O comandante recebeu um telegrama da linha de frente. Missão concluída. Sistema estabilizado em pleno voo, graças à intervenção da técnica Education First. Alguém havia contado. Pela primeira vez, suas iniciais apareceram em papel oficial. O comandante respirou fundo. Não podia mais fingir que Eileen era invisível. Mesmo que os relatórios omitissem seu nome, a guerra parecia teimosa em registrar-lo nos espaços onde a verdade se esgueirava. Eileen foi chamada para uma reunião com um conselheiro do alto comando. Ele a parabenizou, mas em tom morno. A senhorita tem talento, mas precisa entender os limites de sua posição. Ela respondeu, firme. Já entendi os limites. Eles estão em quem define quem é digno de subir a bordo. Ele ficou em silêncio. Ela foi liberada. Ao sair, soube que outro avião falhou e que ninguém soube resolver. Mais uma vez, ela foi chamada. Já não havia como pará-la. Seu nome podia não estar nos jornais, mas estava escrito na tinta invisível dos relatos reais de sobrevivência. Entre os 7 sobreviventes do K-92, o mais novo, o rapaz do torniquete improvisado, escrevia cartas à família contando sobre a mulher que salvara sua vida. Sua irmã, jornalista de um pequeno jornal local, decidiu investigar. Descobriu relatos parecidos de outras tripulações. Escreveu um artigo chamado A Técnica que Salvou 7 e Sumiu. O texto circulou discretamente entre os militares, mas não foi publicado. Censurado por excesso de sentimentalismo e falta de comprovação. A jornalista recebeu uma carta anônima, com uma foto rasgada. Nela, uma mulher curvada sobre um painel de voo, graxa nos dedos. Alguém escrevera no verso. Ela nunca foi só técnica. Foi motor, foi freio, foi a diferença entre céu e esquecimento. O tempo passou, e as missões ficaram mais arriscadas. Eileen, agora mais conhecida entre os bastidores, passou a treinar outras técnicas. Ensinava em silêncio, com precisão, exigindo mais do que perfeição. Exigia atenção. Dizia sempre: se você piscar, um parafuso se solta. ICLC, soltar. 7, não voltam. As novas técnicas a idolatravam, mas ela se recusava a ser ídolo. Falem do avião, não de mim, dizia. Mas os olhos de quem a ouvia sempre voltavam ao seu rosto. Era difícil ignorar quem carregava o peso de tantos pousos forçados nas costas. Num evento discreto da REF, o comandante da base foi chamado para receber uma medalha honorária por taxa mínima de falhas mecânicas em zona de combate. Ele subiu ao palco, olhou a medalha, e antes que a colocassem em seu peito, disse: essa condecoração pertence a alguém que vocês nunca ousaram citar. E sem dizer mais nada, desceu do palco. Dias depois, a medalha apareceu sobre a bancada de Eileen, entre ferramentas e um pedaço de metal dobrado. Ela olhou para o objeto, sorriu com amargura e murmurou: ainda não sabem meu nome, mas sabem que sou a razão por estarmos de pé. Ferramentazo ChatGPT. Pô! Se ainda não curtiu e se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, cada história é um monumento aos que foram esquecidos pela pressa dos livros de história. A guerra avançava para sua fase final, mas os danos nos céus não diminuíam. Eileen agora era responsável por revisar aeronaves de longa distância, muitas delas sob risco constante de falha crítica. Um novo modelo de bombardeiro chegou ao hangar, complexo, com sistemas instáveis e mecanismos frágeis. Os engenheiros hesitaram, mas Eileen passou a noite lendo os manuais, anotando riscos e antecipando falhas. Na manhã seguinte, ela entrou na cabine e fez 14 ajustes que não estavam no protocolo. Isso aqui está pedindo para cair, murmurou. O avião, que deveria ser símbolo de potência, foi salvo do fracasso por mãos que ninguém reconheceria em público. Um dos mecânicos mais jovens perguntou se ela tinha medo. Eileen respondeu enquanto polia uma engrenagem: só tenho medo de esquecer quem ficou pelo caminho. Ele insistiu: mas e de morrer? Ela parou por um segundo. Jay Morey, uma vez quando disseram que meu trabalho não era digno de ser lembrado. Aquela resposta se espalhou entre os hangares. Não era bravura menos. Era luto contido, transformado em ofício. Cada ferramenta em sua mão parecia carregar o peso de quem não pôde voltar. Por isso, quando um parafuso era apertado por ela, todos sabiam. Havia mais do que metal ali. Havia memória. Em 1945, durante uma operação emergencial de evacuação, o esquadrão precisou lançar suprimentos a um grupo cercado atrás das linhas inimigas. A única aeronave disponível estava danificada. Mais uma vez, chamaram a Eileen. Ela trabalhou por 5 horas ininterruptas, consertando manualmente os atuadores da asa esquerda e reprogramando válvulas de combustível. Ao final, desabou sobre o chão do hangar. Os médicos quiseram afastá-la das funções. Ela respondeu:
Se eu parar agora, alguém vai cair no lugar. Voltou ao trabalho no dia seguinte, mesmo com febre e ferimentos nos braços. A aeronave cumpriu sua missão, e ninguém mencionou seu nome no relatório. Um historiador militar que investigava falhas mecânicas durante a guerra encontrou padrões curiosos. Sempre que Education First aparecia nas margens dos relatórios, as missões sobreviviam com chances acima da média. Ele procurou por Education First nos registros oficiais. Não havia nada. Nenhuma patente, nenhuma medalha, apenas anotações técnicas e observações discretas de pilotos. Decidiu investigar. Foi até Scampton. Perguntou por Aileen. Um velho soldado já reformado disse: se você falar o nome dela num hangar vazio, é capaz de um avião começar a funcionar sozinho. E riu. Mas havia verdade naquele exagero. A paz chegou, e a base começou a ser desmobilizada. AVAs eram desmontados, hangars esvaziados, arquivos arquivados. Aileen, então com 35 anos, guardou suas ferramentas pela última vez. Deixou uma caixa lacrada na sala do comandante, com um bilhete. Não abram até o dia em que alguém quiser saber. Quem realmente consertou as asas que voltaram? E sumiu. Ninguém a viu sair. Nenhuma despedida. Apenas o silêncio habitual. Por anos, seu nome desapareceu até mesmo nas conversas dos que ela salvou. Não por ingratidão, mas porque a guerra havia imposto um pacto cruel. O silêncio também. Era forma de sobrevivência. Décadas depois, o historiador finalmente conseguiu publicar seu livro. A Mulher que Ninguém Nomeou. Trouxe à tona trechos de diários de voo, cartas censuradas, fotos rasgadas e depoimentos anônimos. Em todas as páginas, uma presença recorrente: Education First, a técnica. O livro causou polêmica. Muitos o chamaram de exagerado, outros de fantasioso, mas os veteranos que ainda viviam o leram em silêncio. Um deles, o antigo copiloto do K-92, enviou uma carta ao autor. Tudo o que você escreveu é verdade. E ainda está incompleto. E dentro da carta, estava uma cópia do caderno original, onde ele registrava os feitos de Aileen. A réplica do livro levou à reabertura de documentos militares. Numa sala de arquivos esquecida, encontraram a caixa lacrada de Aileen. Dentro, estavam diagramas feitos à mão, peças modificadas, uma chave inglesa com as iniciais Education First, e um caderno. No caderno, ela havia escrito apenas uma frase: cada vida que voltou para casa foi uma asa que eu não deixei quebrar. Foi o suficiente. O Ministério da Defesa, pressionado pela opinião pública e pelos veteranos, emitiu uma nota oficial, reconhecendo Aileen Faro como contribuinte técnica crítica para a aviação de guerra britânica. Ainda assim, o nome dela não entrava nos livros escolares. Com a ajuda do historiador e familiares dos sobreviventes, foi criado o Memorial da Técnica Desconhecida, ao lado da antiga base de Scampton. Não havia estátua, apenas uma bancada de ferro com ferramentas, um banco de madeira e um rádio que tocava, em loop, sons de cabine e rotação de motor. Jovens técnicas passaram a visitar o local e deixar parafusos gravados com as letras Exame Físico. Era uma espécie de culto discreto, uma devoção sem religião. Apenas gratidão crua por alguém que soube consertar o que o mundo queria deixar quebrado. A base de Scampton foi transformada em museu. Visitantes vinham de todo o mundo, muitos sem saber da história real por trás da mulher que salvou o K-92. Mas os guias sabiam. IMK da Tour, diziam. Essa cabine foi reparada por alguém cujo nome não aparece nos manuais menos, mas que está em cada peça que ainda funciona. E então, ligava um motor restaurado. O som enchia a sala, e no meio do ruído, alguém sempre dizia: parece que tem uma alma aí dentro. E era verdade. Aquilo não era só máquina. Era resistência. Era Aileen. Aileen Faro morreu em silêncio, sem filhos, sem fortuna, mas com um reconhecimento que o tempo finalmente não conseguiu ignorar. Hoje, seu nome ainda não aparece nos grandes livros, mas aparece nos olhos de cada jovem mecânica que decide estudar além do manual. Aparece nas mãos de quem não busca glória, mas precisão. E aparece em cada sobrevivente que voltou para casa sem saber exatamente por quê. Ela nunca quis ser lembrada, mas também nunca permitiu ser esquecida. E entre os que voaram graças a ela, há um sussurro que atravessa gerações. Nunca falaram o nome dela, mas foi ela quem fez a gente. Walter